Pois é, minha gente, eu lancei esses dias aí um vídeo aqui no canal falando da impossibilidade da direita se unir e os exemplos começam a acontecer. Até para ficar mais claro, né? Aquilo que eu quis dizer, claro, para quem assistiu. É um tipo de vídeo que poucas pessoas se interessam, porque tem explicações, né? É praticamente uma aula e esses vídeos as pessoas não costumam clicar muito. Mas vamos lá, é o Nando Moura e o Alan dos Santos em relação aí ao tema Flávio Bolsonaro e a CPI da Lava Toga. Então é aquele tipo de união que a gente não pode esperar, que as pessoas esperam e não deveriam esperar. União de canais, né? Vamos evitar divergências, vamos focar no mesmo ideal. Não, gente, isso é impossível. E lendo alguns comentários eu percebi que isso é até sadio. A gente precisa divergir nas ideias, porque quando acontecer a coisa, né, a gente vai aprendendo. O Nando Moura, ele apareceu aí, né, depois de tanto tempo, fez um vídeo excelente da Amazônia, um clipe musical, gostei muito, show de bola, ri pra caramba. E voltou aí um pouco exaltado com certas posições do governo, como a indicação do Augusto Aras, tá? Eu concordo com o Nando Moura, para mim foi um erro, porém fiz até um vídeo de observações. O Nando foi totalmente contra essa ideia né, de tem um jogo de xadrez. Na minha opinião, pode ter esse jogo de xadrez sim. Eu não entendo nada de xadrez, mas eu sei que política é estratégia sim. Tem a estratégia, porém eu não sei. Eu pelo menos estou torcendo para que tenha. E tem que ter, porque senão, né, aí fica como um erro terrível da parte do governo. Eu fui buscar o passado do Aras, meu irmão, realmente não tem como confiar nesse cara. Então, eu espero que haja sim esta estratégia na indicação e eu confio no Bolsonaro. Meu Deus do céu, colocamos um governo à direita para mudar este país. Então, fica aqui esta confiança. Mas vamos lá, o Nando Moura também está indignado com o Flávio Bolsonaro, para você ver como são as coisas, né? O Bruno Johnson diz: Flávio errou, o Flávio traiu o eleitorado. Bruno, seu petista, virou esquerda agora, Bruno. Aí chega o Nando Moura: Flávio covardão, traiu o eleitorado. Ai, Nando Moura, isso. Precisamos, a gente não pode passar pano. Então, olha, os inscritos também, seguidores de canais, precisam tomar suas posições. Porque quando você acha que um influenciador mais relevante, né, aí na internet fala alguma coisa e você tem que aceitar, né, você está com um problema grave. Porque você não está, como eu posso dizer, seguindo ideias. Você está seguindo pessoas. Mas Bruno, eu confio nas ideias do Nando. Ou seja, você confia no Nando. Porque quem definiu a ideia é o Nando. Você está comprando sem saber, né, por o caminho que ele trilhou, as peças que ele juntou para chegar a tal conclusão, a tal ideia de defender a CPI da Lava Toga. Que eu também defendo. Aí eu estou com o Nando Moura. Gostei do Nando Moura. Abrindo a boca, colocando a sua posição sem medo, né? Fiz até um vídeo no meu canal Bruno Johnson Vlog. Bolsonaros erram. O sobrenome Bolsonaro não é sinônimo de perfeição. Também está sujeito a erro. Devemos entender isso. Agora, é necessário acreditar no governo Bolsonaro, porque se não fosse governo Bolsonaro, seria governo Haddad. Então, o Bolsonaro pode errar. Isso não significa que eu vou retirar meu apoio. A gente critica, né, até pelo bem, querendo acerto, a gente critica, a gente não gosta de ver coisas erradas, mas a gente tem que apoiar, porque se não for o governo Bolsonaro, qual é a alternativa para Bolsonaro? Haddad, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin. Não tem alternativa. Então tem que ser Bolsonaro. Errando ou não, vamos apoiar o governo. Missão sua. Então o governo traiu o eleitor, o governo errou, não apoio mais esse aqui. Tá. Não, aí não. Agora, o Flávio Bolsonaro em si,
eu posso, né? Eu posso retirar o meu voto, por exemplo, porque ele não tem o peso do governo no todo e pode ter alternativas melhores, porque o próprio Flávio diz que tem um teto por ser filho do presidente, ou seja, limite ao votar A, B, C ou D. E eu não quero um senador com teto, eu quero um senador que esteja livre para votar todas as coisas conforme o clamor do seu eleitorado. E a questão é essa, o Nando Moura frisa bem. O Nando Moura, como eu também, nem criticou muito, né, o porquê, né, ele é contra a CPI da Lava Toga. Porque como ele é um funcionário do seu eleitor, já não é muito o Flávio, né, e sim o eleitor. O eleitor quer uma coisa, o político tem que honrar o voto. Essa é a questão. Agora, o Alan dos Santos, ele é ele é contra a CPI da Lava Toga. O Nando Moura, o que acontece? Ele chegou refutando lá, eu vi uma entrevista no Terça Livre, que coisa mais suja, mais horrorosa, tudo mais. E o Nando Moura, né, disse que ele tem como inimigo aquele que está contra a CPI da Lava Toga. É o erro do Nando Moura. Esse aí é o erro. A gente não pode ter como inimigo um cara que discorda de uma posição. Então, o que divide a direita, né, como eu expliquei no meu último vídeo, além das ideologias, eu falei de conservador, cristão, não cristão, ateu, católico, evangélico, liberal, anarcocapitalista, outro lá doidão por uma intervenção militar, aquilo. Além dessas posições, tem as divergências momentâneas de situações passageiras como esta, por exemplo. CPI da Lava Toga é uma coisa que vai passar, mas diverge ideias entre pessoas do mesmo lado. Então, claro que é necessário um equilíbrio aí, pessoas que têm temperamentos mais fortes. Mas segundo aí o vídeo do Alan dos Santos, né, o Nando Moura ligou para ele de uma forma mais alterada, né, parece que o Alan não gostou e teve esse certo aí desentendimento. E o Alan resolveu trazer isto a público ali por uma questão não de treta, é aí que tá. Mas ele precisa se defender de algo que passou ali pelo Twitter, né? E o Nando Moura ali criticando a posição, né, de ser contra a CPI da Lava Toga, então achei até que necessária a posição. Porque essas divergências são até sadias, digamos assim, mas lá em 2022 todos estaremos juntos na guerra, conforme eu já expliquei, por necessidade, ou Bolsonaro é reeleito ou morre todo mundo, e por essa questão que a gente não pode ter como inimigo uma pessoa de mesma posição, né, ideológica, digamos assim, ou política, porque divergiu de uma situação passageira. Aí eu dou razão ao Alan nesta questão. Ele ser contra a CPI, ele não é contra a CPI da Lava Toga pelo mesmo motivo que o Davi Alcolumbre é. Tem muita gente que é contra a Lava Toga, por exemplo, o PT, Davi Alcolumbre, porque tem medo do fluir da CPI e a casa cair para estes que estão com o rabo preso. Então o Alan tem outra visão, né? Ele passa várias narrativas ali no vídeo, interessante isso, né? Ele até conta a história lá do judiciário nascendo do legislativo, coisa histórica, né? E por isso o Senado tem autonomia de julgar o judiciário. E que a CPI não é o caminho correto para este julgamento do Senado. E sim, a gente tem aí o impeachment, tudo mais. Agora, a CPI da Lava Toga, embora não seja por muitos aí o caminho que o Senado possa julgar o judiciário, eu entendo, Bruno Johnson, que CPI é uma ferramenta do Senado que ele pode usar sim. Então tira esse negócio que não é a forma correta de julgar o judiciário. Mas CPI é uma ferramenta do Senado e ninguém está acima da lei. Nenhum ministro do Supremo, ou será que tem? Ou será que o Toffoli está acima da lei? Ele é o único que, junto com os outros ministros, que não pode ali ser julgado por uma CPI, pelo menos ali investigado, processado. Então o Senado não está fazendo nada de errado. É uma ferramenta que ele tem e ninguém está acima da lei. Agora, ele também fala, né, de processos, né? Ele até faz uma analogia com pessoa de câncer,
Ele falou o nome dos processos, já esqueci, que eu não entendo nada, não é minha área, né? Para você tratar, você precisa de um processo. Ele entende que CPI você pode ser um caminho mais desastroso. É uma coisa que eu já até expliquei no meu canal muitas vezes. O STF se encontra doente, né? Porque tem algumas bactérias ali, alguns vírus que são os ministros, e as pessoas estão procurando remédios. E às vezes, na busca pela solução, até com uma boa intenção, exagera na dose, escolhe um remédio precipitado. Então eu dou razão ao Alan em relação às narrativas. Agora o Flávio, para mim, não me convenceu, tá, gente? E se aquele telefonema da juíza Selma, do PSL, for verdade, cara, aí piora a situação do Flávio. Que ela disse que o Flávio disse: você quer me ferrar com a CPI da Lava Toga? Em ligação. E o Flávio não falou nada, né? Será que ele não vai dizer que é mentira? Não disse nada. O próprio Major disse que o Flávio Bolsonaro não existe mais. Para ele, para o Major. Porque quando ele fala assim num telefonema, né? Segundo o Flávio, disse que só orientou. Mas quem recebeu a ligação disse que foi pressionado. Então e aí? Né? Vamos acreditar só porque tem um sobrenome Bolsonaro? É por aí, minha gente. E a juíza Selma disse, outra que também aí tá toda enrolada, aí negócio de caixa 2, vamos ver, vamos deixar fluir, é abuso de poder econômico, pode ser caçada, da quase aí saindo do PSL, deve ir para outro partido ou Podemos, sei lá. O Flávio disse aqui: você quer me ferrar? Na verdade não falou ferrar não, ele falou um palavrão: você quer me né? Eu não vou falar aqui. A coisa mais violenta aí no palavreado, né? Disse também que é ferrar o governo e tudo mais. Mas quando ele diz: você quer me ferrar ou né? Aí, aprovando a CPI, a gente percebe, dá a entender a princípio que ele não quer a CPI por uma questão pessoal. Aí já morre aquele discurso dele todo lá no Terça Livre, que é por conta de uma guerra institucional, briga entre poderes, vai instabilizar o governo, tudo vai parar no Senado. Morre isso, porque a preocupação já é pessoal. Então nem vou enrolar nesse assunto não, eu já deixei vários vídeos falando sobre isso. Então, Alan dos Santos é um cara que está com a gente. Nando Moura também. Porém, estão divergindo nas ideias. Os dois estão aí na luta pelo Brasil. E o Nando, ele também tem uma certa autonomia, digamos assim, tranquilidade. Ele é um cara de posição, é um cara independente, mas ele tem uma tranquilidade, né? Colocar sua posição sem medo, né? De retaliações ou de pessoas que não vão gostar, porque ele tem um canal consolidado, ele tem 3 milhões, é o maior canal conservador. Ele tem um público ali que vai chegar junto com ele, independente da posição. Vou te dizer mais. Eu falei aqui que muitos seguem ideias dos seus ídolos, digamos assim, ou canais. Se o Nando Moura fosse contra a CPI da Lava Toga, muitos daqueles que estão a favor seriam contra também, só porque o Nando seria contra. Então, de certa forma, ele tem esse peso, né? Ele faz um vídeo, por exemplo, me destrói aqui, 3 milhões, pega quase 1 milhão de views, 600 mil, 700 mil. Eu vou aqui refutar 10 mil, 12 mil. Quem é esse Bruno? Então, não que ele vá fazer isso, tá, gente? O Nando é um cara do bem, é um cara legal. Eu só estou dizendo que ele tem isso, essa autonomia. E errou nessa questão aí de ter como um inimigo um cara que discorda da CPI da Lava Toga, porque as narrativas para discordar podem ser várias, totalmente diferentes dos corruptos. Isso é verdade. A gente que é contra a corrupção, contra injustiças do judiciário, a gente quer todas as alternativas possíveis sendo utilizadas. CPI da Lava Toga, pelo menos eu quero. CPI da Lava Toga, quero impeachment, quero revogação da PEC da Bengala e vamos que vamos. Alguns se preocupam com ordens, alguns acham que é inútil uma CPI. Então, são divergências necessárias até, mas eu acho que só por esta polêmica envolvendo a CPI da Lava Toga, já cria-se um cenário aí para a CPI ser mais vigiada e entrar para a história como a CPI mais vigiada do Brasil, de toda a história. O povo observando e não aceitando até canalices durante a CPI, querendo saber de tudo. Então eu acho muito bom. Respeito aí as narrativas de cada um, mas aqueles que estão na narrativa
narrativa não, né? É defesa de que a CPI vai colocar-me na cadeia, como Davi Alcolumbre, Renan Calheiros. Esses aí são inimigos mesmo. Eles não defendem narrativa alguma, na verdade. Eles defendem a própria pele, com medo da CPI terminar em desarquivamento de processos dos mesmos e a casa cair para eles, não para nós. Um certo conflito ali dentro das instituições, a tal possível guerra institucional talvez, é entre eles e vai favorecer muito a gente. A gente quer ver canalha na cadeia mesmo, senador vagabundo saindo de lá. E não ser protegido por outro vagabundo em nome de uma tal harmonia ou paz entre as instituições, que não é isso não, gente. Aquilo ali é uma paz entre gente podre. Tem uma certa paz porque um está segurando o podre do outro. Aí não dá. Quem apanha é você. Quem apanha sou eu todo dia, porque é aí que nada anda mesmo e a canalice come solta. Chega! Estamos cansados disso. Então é isso aí, minha gente. Nando Moura é um cara que está com a gente. Alan dos Santos é um cara que está com a gente. Somos a direita. Precisamos nos unir na guerra, como eu expliquei no vídeo passado. Eleições, para derrubar a esquerda em todas as possibilidades. Mas essa união de canais, ideias iguais, vamos unir e hangout todo dia e um monte de canal junto se beijando, isso não existe nem pode acontecer, é impossível. Somos diferentes, divergimos de ideias, isso é saudável até, sadio, saudável, sadio, sei lá, é muito bom pra gente. Só não tenhamos como inimigos os nossos próprios aliados, que estão aí, né, com uma narrativa diferente da nossa em relação à CPI. Vamos nessa, minha gente! Meu nome é Bruno João, sem comunismo aqui não. Vamos lá!